É coisa maravilhosa. Melhor ainda é enquanto varões, enquanto varoas, enquanto servos do Senhor, o importante é prosseguir, é viver prosseguindo, para o alvo que é Cristo Jesus nas nossas vidas. Ontem pela manhã, nós na mensagem que apresentamos, conforme aquilo que Deus colocou no meu coração, falamos um pouquinho sobre a importância de, uma vez, ter esta meta, ou ter este alvo, ter esse objetivo nas nossas vidas, que é viver, prosseguindo enquanto varões, este alvo, ou para este alvo que é Cristo Jesus. Falei da importância da vigilância, a importância de sermos luz, porque é importante, é necessário compreendermos que somos filhos de Deus. Eu deixei isso muito claro ontem na palavra, porque às vezes nós, de fato, nós somos filhos de Deus, mas às vezes há uma impressão de que nos esquecemos que somos filhos. E quando nos esquecemos que somos filhos, a gente começa a viver o inverso daquilo que os homens cantaram anteriormente, Porque como filhos nós temos poder. Deus nos dá poder. Isso está registrado na palavra de Deus. Em Efésios 3:20 diz: ora, Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais acerca daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em quem? Que opera em quem? Em nós. Segundo o poder de Deus que opera em nós, que somos seus filhos. Então, precisamos de fato compreender que somos filhos, para que de fato tenhamos poder de filhos, para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Então ontem eu falava muito sobre essa questão de nós somos filhos de Deus, e como filhos precisamos vigiar, precisamos nos santificar, precisamos ser luz, resplandecer Cristo em nossas vidas, precisamos ajudar um ao outro, precisamos corrigir se for necessário o irmão, precisamos fortalecer um ao outro na oração, precisamos de fato viver a palavra de Deus, a fim de que possamos ser vitoriosos neste objetivo. Em suma, foi o que Deus colocou no meu coração para trazer para esta igreja ontem à noite. E nesta manhã eu quero continuar nesta mesma direção. Desta feita, além do texto que nós iremos ler, que é a divisa para esta festividade, para esta conferência, esse congresso dos homens, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em dois textos. O primeiro é a divisa, que já certamente será projetada, e o segundo, Hebreus capítulo 3, do verso 12 ao verso, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Hebreus 12, do 1 ao 3 é o segundo texto. Primeiro vamos ler esse, e ontem destacava a importância de compreendermos que somos filhos. Hoje o destaque é que nós possamos manter o foco nesse propósito de, enquanto varões, varões prosseguindo para o alvo Cristo. É preciso que eu possa manter o foco. Esse tema, antes de ler o texto, esse tema, meus irmãos, penso que trabalha na contramão da perspectiva, vamos dizer assim, gospel dos nossos dias. Porque a impressão que eu tenho é que há uma tendência muito forte de tirar Cristo do centro, de tirar a palavra de Deus do centro, de colocar o homem no centro. Não é mais o teocentrismo, é o antropocentrismo. É o homem, é tudo convergindo para agradar o homem, para alegrar o coração do homem, para satisfazer o ego do homem. E quando esta igreja, através da sociedade missionária de homens, propõe um tema, varões prosseguindo para o alvo Cristo, esta igreja está dizendo: olha, nós permanecemos na palavra, nós permanecemos no Senhor, nós permanecemos naquilo e para aquilo que Deus nos chamou. E eu penso, meus irmãos, que é desafiador viver tal tema, viver tal alvo, tal propósito. Leiamos a palavra de Deus, como diz primeiro o texto que já está projetado ali. Vamos ler
na versão NVI, Nova Versão Internacional. Vamos ler, eu leio o 13 e os irmãos juntos poderão ler o 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. A igreja? Amém. Leremos agora Hebreus, capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A igreja, o 2. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pastor Daniel já nos apresentou nesta palavra de oração ao Senhor, e eu quero, neste momento, meus irmãos, com base nesses dois textos que foram lidos nesse momento, como disse ontem, eu procurei dar um enfoque muito especial nessa busca, nessa perspectiva de enquanto varões, buscamos, objetivamos através das nossas vidas, prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Neste momento eu quero convidar os irmãos a refletirem comigo sobre a necessidade, sobre a importância de mantermos o foco em Cristo Jesus. Ele nos chamou para viver esta realidade. Paulo, quando escreve aos Filipenses, conforme falei ontem, embora em um contexto adverso por parte dos líderes religiosos daquela época, que tentavam o tempo todo seduzir os servos de Deus com doutrinas estranhas, neste texto que nós lemos agora, também, o livro de Hebreus, no capítulo 12, quando lemos esta parte desse capítulo 12, e o autor aqui nos convida a tão somente nos convidam a focar o nosso olhar tão somente em Cristo Jesus. Sem dúvida nenhuma, é um desafio como igreja de Cristo Jesus viver esta maravilhosa realidade para a glória do nosso Deus. A vida cristã, meus irmãos, certamente, conforme aqui a perspectiva aos Hebreus, ela pode ser comparada também a esta corrida muito grande. Sem dúvida nenhuma, todos nós vivemos uma correria. O tempo vigente é um tempo que certamente tem sido desafiador encontrarmos tempo, no tempo que temos, para fazer todas as coisas que estão diante de nós. Mas uma coisa é certa: quando nos propomos a viver prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus, nós estamos, em outras palavras, nos comprometendo com Cristo em nos esforçarmos para vencer os desafios que estão diante de nós. Por que é importante manter o foco? Porque a tendência desse presente século é nos fazer desviar do foco, é nos fazer desviar o nosso olhar, parar de olhar para Jesus, deixar de olhar para Ele e para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E são muitos os entretenimentos que são oferecidos a nós enquanto igreja do Senhor. Mas assim como em uma competição olímpica, o atleta tem que seguir algumas regras, de igual modo, nós, servos do Senhor, nós, servos do Deus Altíssimo, também precisamos seguir as orientações que o Senhor nos apresenta
apresenta na sua boa, perfeita e maravilhosa palavra. Sem a palavra, meus irmãos, nós não venceremos. Por nós mesmos, não importa a sua habilidade, a sua facilidade em dialogar, em se sobressair diante das demandas, das questões que estarão sempre diante de você. Se você não estiver na palavra, se a palavra de Deus não estiver no seu coração, certamente você não vencerá. E aqui o autor aos Hebreus nos apresenta de uma maneira muito clara como vivermos esta vida, como prosseguirmos para esse alvo que é Cristo Jesus. No versículo de número 1, nós aprendemos aqui, o texto diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos, eu estou me utilizando aqui da versão NA, mas vou usar a NVI que está ali projetada. A NA é a Nova Almeida atualizada, mas eu vou usar a que está ali projetada, a NVI. Portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Uma primeira coisa que eu quero deixar para nossa reflexão nesta manhã é que, se queremos continuar prosseguindo para o alvo, enquanto varões, enquanto irmãs, mulheres, MCM, jovens, crianças, se queremos de fato vencer esta meta, este objetivo, nós precisamos nos livrar daquilo que nos atrapalha. A NVI, irmão Danilo, traz uma compreensão melhor, Outras versões traz peso. A NVI diz aqui, o pecado vai logo direto, aquilo que está diante de nós e aquilo que nos atrapalha. E o pecado, meus irmãos, tem atrapalhado muitos crentes nesse propósito de fazer a vontade de Deus, de prosseguir para o alvo. O pecado tem gerado em muitos corações o desejo de permanecer naquela realidade, porque o pecado, embora entendamos e compreendamos que não pode haver negociação, não pode haver concessão, não pode haver nenhum tipo de situação de acordo para que o pecado prevaleça nas nossas vidas, porque o pecado, ele gera falta de comunhão. O pecado nos afasta de Deus. Até as nossas orações, elas são prejudicadas se nós estivermos vivendo uma vida de pecado. Jeremias, querido irmão Danilo, Isaías, capítulo 59, os versículos 1 e 2, principalmente o 2, vai nos dizer isso de forma muito clara, O pecado não pode jamais ocupar lugar nas nossas vidas. E às vezes, meus irmãos, o pecado chega tão de mansinho, de uma maneira assim tão tranquila, e ele começa a arrumar um lugarzinho, e a gente acaba se acostumando, achando que é normal. As perspectivas, como falei anteriormente, é que as perspectivas, eu gosto de usar essa expressão gospel, porque eu não gosto de usar muito essa expressão gospel se referindo ao povo de Deus na sua essência, Eu gosto mais de usar em contextos outros, gerais, Mas são perspectivas que chegam, e são apresentadas à igreja, ao servo de Deus, como sendo normais. Não, isso aí era antigamente. Isso aí era no tempo de Pedro, era no tempo de Isaías, era no tempo de Jeremias. Hoje não tem mais isso, não. Isso aí fazia parte do tempo de Arão. Nos nossos dias isso não tem mais, não. Pode fazer tranquilo, pode avançar. Hoje é tranquilo. O que importa é o amor, não, isso aí não, é tranquilo. Tinha até um cidadão desse aí que disse que tinha que revisar a Bíblia, alguns versículos, que trazem uma linguagem que confronta uma minoria, que se dizem estar certos e ter respaldo na palavra de Deus. Então hoje em dia é assim. Mas o pecado, meus irmãos, não pode haver acordo. O texto diz, o livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. O verso 2 vai dizer para a gente, em continuidade do verso 1, o verso 2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá.
Por que o pecado nos seduz tão profundamente? Porque o nosso adversário, que é o diabo, ele tenta o tempo todo nos fazer pecar, porque ele sabe que o pecado causa esta realidade na vida daquele que o pratica. Além de causar diversos problemas de comunhão com Deus, afeta a nossa vida pessoal, afeta as nossas emoções, ficamos com sentimento de culpa. Muitas vezes o nosso adversário começa a nos acusar: está vendo aí, você não é servo de Deus coisa nenhuma, você pecou, você está louvando, você está pregando, você está falando da palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, mas você anda pecando direto, que negócio é esse? E ele começa a nos acusar, ele lança a tentação para a gente cair, e quando a gente cai, ele logo lança a acusação, porque ele é acusador. A Bíblia diz que ele é homicida, ele é o pai da mentira, está em João capítulo 8, verso 44, é o pai da mentira. Então ele busca o tempo todo enganar as pessoas. Então, uma vez presos pelo pecado, uma vez envolvidos pelo pecado, certamente nós começaremos a ter a tendência de nos afastar daquilo pelo qual Deus quer que nós façamos ou vivamos, que é prosseguir para o alvo. Só que a Bíblia deixa claro uma coisa, meus irmãos: o crente não deve pecar. Desde o Antigo Testamento, o Senhor nos ensina no Salmo 1, né, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí o verso 2 diz: antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 2, diz: filhinhos, tenho dito a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Deus não quer que nós pequemos, mas é fato que nós pecamos. Nós muitas vezes erramos, muitas vezes não queremos, planejamos não pecar, muitas vezes trabalhamos para não pecar, porque o nosso foco está em prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, mas muitas vezes nós falhamos. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que o pecado não pode ter domínio nas nossas vidas. Primeiro, não devemos pecar. João vai dizer isso: aquele que é de Deus não peca, e no original o texto está no gerúndio, não vive pecando. Mas o Senhor nos convida, meus irmãos, ao seguinte: olha, se vocês, é fato, não vivam pecando, não andem pecando, não pratiquem o pecado. Mas se porventura vocês pecarem, lembrem-se que você tem Cristo Jesus. 1 João capítulo 1, verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse peso que é o pecado, a gente precisa tirar das nossas costas. Muitas vezes estamos servindo ao Senhor, começa a faltar o ânimo, começa a faltar a alegria, começa a faltar a disposição para fazer a obra do Senhor. E por que isso acontece? Porque o pecado tem esta capacidade de nos fazer desacelerar para as coisas de Deus. E às vezes começa silenciosamente. E o que nós precisamos fazer é compreender aquilo que nos diz a palavra de Deus lá em João capítulo 8, o versículo 32. Antes vou ler o verso 30, citar o verso 31. O 31 diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É o 31. E o 32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Na Revista Corrigida diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verso de número 36, do mesmo capítulo 8 de João, vai dizer assim para a gente: se, pois, o Filho vos libertar, nessa versão diz, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Na Corrigida diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós já fomos libertos do pecado, meus irmãos. Nós já fomos libertos do pecado. Nós já recebemos de Deus o poder para vencer o pecado. O Espírito Santo que habita nas nossas vidas, meus irmãos, Ele nos dá esse poder. Inclusive Paulo falando aos Coríntios, no capítulo de número 6, no verso 19, ele diz: olha, vocês não lembram, não sabem que vocês não são de vocês mesmos. Vocês não são de vocês mesmos. Irmãos, se nós servimos a Cristo, nós não temos o direito de escolher o pecado. Por quê? Porque nós fomos comprados pelo alto preço. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro para viver uma vida nova. Eu não posso imaginar, não posso entender que eu tenho essa opção de escolher o pecado. Jamais. O pecado é acidente de percurso na vida do homem e da mulher de Deus. Eu não posso achar como muitos: pastor, mas errar é humano. Pastor, mas quem é que não erra? Realmente, nós erramos, nós falhamos. Mas nós não queremos errar. Paulo fala um pouquinho sobre isso, quando ele trabalha aquela questão de que o bem que ele quer fazer, muitas vezes não fazia, e o mal que ele não queria fazer, muitas vezes ele fazia. Ele chega até a dizer em Romanos 7, 25, ele diz assim, 7, 24, ele chega a dizer assim: miserável homem que sou. Aqui o irmão colocou, vou ler a referência, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito que habita em vocês? Aí eu li a parte final, e que lhes foi dado, porque Deus, acho que é o 18 que eu citei, e eu falei, não, é o 19, que é a parte final que eu citei, justamente, é o 19, e que lhes foi dado por Deus, aí eu enfatizei a parte final, e que vocês não são de vocês mesmos, porque eu enfatizei mais a parte final desse versículo, e na NVI está essa compreensão. Mas, como disse anteriormente, a palavra de Deus, meus irmãos, Romanos capítulo 8, verso 24, Paulo fala de uma maneira muito intensa acerca desta realidade que vivemos aqui neste mundo. Romanos 7, verso 24, a palavra de Deus vai nos dizer justamente: miserável homem que sou, quem me liberará? Dessa versão NVI, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Na NA diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O entendimento que se tem desse versículo, conforme o contexto do apóstolo São Paulo, é como se ele, servo do Deus Altíssimo, estivesse preso, algemado a um cadáver, a um corpo sem vida. E esse corpo sem vida estava em um estado avançado de putrefação, e que gerava um odor terrível, e ele já não suportava. É o que o pecado faz nas nossas vidas. O pecado é nocivo à vida cristã. O pecado não pode ser visto como uma coisa boa. Aos olhos carnais, o pecado sempre tem uma aparência maravilhosa. O pecado sempre tem uma característica de nos atrair, de nos seduzir, de nos tornar alguém que o deseja. Mas as consequências do pecado são terríveis. Tem um salário, é a morte. O salário do pecado é a morte. Não há outra forma de contextualizar essa realidade. É a morte, é a separação. O pecado afasta as pessoas de Deus, e nós precisamos entender isso como igreja. É o peso que o autor aos Hebreus está aqui falando, que nós devemos, se queremos de fato vencer, se queremos de fato ter êxito nesse propósito de estar sempre focado em Jesus Cristo, nós precisamos a cada dia nos desvencilhar
deste peso terrível que é o pecado. Qualquer coisa que venha dificultar a nossa caminhada, qualquer coisa que tente nos impedir de fato de viver a cada dia, de prosseguir a cada dia para esse alvo, tudo aquilo que tenta nos impedir de viver esta realidade, abra mão, querido, rejeite. Não queira meia, como diria alguém, né? Não queira meia com isso, porque é algo que de fato entristece o coração do nosso Deus. Precisamos estar como igreja, como servos de Deus, com as nossas vestes alvas diante do Senhor. O pecado mancha as nossas vestes. Nós não podemos, irmãos e irmãs, adorar o Senhor, não podemos servir ao Senhor com integridade, se nós estamos permitindo que o pecado possa estar sendo enraigado nos nossos corações ou presentes. E quando a gente fala pecado, meus irmãos, é uma coisa muito ampla. Tem a ver com a maneira como eu me relaciono com Deus. Se eu não obedeço, se eu desobedeço aquilo que Deus quer que eu faça, se eu não sigo as orientações do Senhor, eu estou pecando. Se eu trato mal a minha esposa, às vezes a gente acha que pode, o esposo, que a gente pode ser legal com todo mundo na rua. Rapaz, você é um excelente colega de trabalho. Você é um excelente irmão na igreja, ou irmã. Você é uma pessoa maravilhosa no futebol. Uma educação, sempre solícito, sempre à disposição para servir. E às vezes em casa, a gente trata a esposa ou o esposo de qualquer maneira. A gente não pede por favor, a gente não fala por favor. A gente não diz obrigado. A gente não cuida, a gente não zela. Às vezes a gente está em casa a noite toda. Mas como? Está em casa, mas como? Às vezes na televisão, coloca o controle em cima da barriga e fica mudando os canais o tempo todo para lá e para cá, ou quando não é o celular. Às vezes a gente não cuida, a gente não para, não gasta tempo de cuidar, de brincar, de zelar, de conversar. Às vezes a pia está lá cheia de prato, a esposa coitada lavando e secando. A gente poderia chegar perto e secar os pratos, ou senão, quem for mais rápido lá em casa, eu lavo o prato mais demoradamente, minha esposa é mais rápida para lavar, então eu seco. Ela vai lavando, eu vou secando, a gente vai conversando, e coisa maravilhosa. Às vezes chega em casa, aquela muito de roupa para colocar, estender no varal ali, faça juntos. Eu digo isso, às vezes é no tempo que chega em casa, às 5 da tarde, às vezes chega... Ela sai para o trabalho também, e às vezes chegamos em casa juntos ali, ficou a roupa na máquina ali batendo, chega, os dois pegam, já rapidinho terminou ali. Ser dócil, ser gentil, olhar, ser sincero, prestar contas. Amor, estou indo em tal lugar. Às vezes tem esposos e esposas que acham que você não pode prestar contas um ao outro. Vai para onde, amor? Não lhe interessa, né? Como não lhe interessa? Você é casado ou você é solteiro? Quando você é solteiro e mora só, sim, aí não interessa, porque você está sozinho, você vai para onde você quer. Mas se você é casado, você tem um compromisso com a pessoa. Amor, estou indo ali. Você demora, amor? Não, amor. Por que é importante isso? Porque se houver qualquer coisa que fuja do tempo, a esposa, ele foi, está demorando. Eu vou ligar para saber se alguma coisa, se alguma ajuda, um suporte, né? Ou um ou outro. Amor, estou indo a tal lugar, conversa, né? Isso aí, meus irmãos, é viver em harmonia. É não permitir que o pecado domine os nossos corações. Porque quando essas coisas não acontecem, aí começa a acusação, começa muitas vezes a provocação, a falta de paciência, e gera um monte de problemas, e o pecado vai dominando. E a melhor maneira de blindar isso, quando eu digo assim, olha, eu estou prosseguindo para o alvo que é Cristo, eu preciso viver à altura. Esse prosseguir implica em uma vida focada em Cristo. E como disse, envolve o meu relacionamento com Deus, mas diretamente o meu relacionamento com o próximo. Olha o que diz, primeira epístola de João, capítulo 4,
o versículo 20. Primeira epístola de João, capítulo 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tem tradução que diz aborrece. Essa diz odiar, mas tem tradução que diz assim, aborrece. Meu relacionamento com Deus perpassa pelo relacionamento com os irmãos. Às vezes é mágoa. Outro dia acompanhava uma pessoa no primeiro ministério em Feira de Santana, e uma família, e a família estava caminhando para a separação. E uma coisa marcou aquele acompanhamento. Conversamos, tentamos acompanhá-los para que não chegasse a essa decisão da separação. Mas uma das coisas que mais a esposa questionava do esposo: nunca esqueço de quando casamos e eu cortei o meu cabelo, e aquilo que você me disse está gravado até hoje. E falava com mais de 20 anos de casados. Às vezes nós estamos casados guardando coisas que aconteceram no passado, coisas que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, verso 13, capítulo 3, verso 13, que é a divisa: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, aquilo que machucou, aquilo que ofendeu, aquilo que aconteceu na sua vida. Se não houve perdão, busque o perdão, busque a restauração. Não é esquecer, esquece, não. Um deve ir ao outro. Pastor, quem deve vir é quem causou o problema. Quem disse a você isso? Quem deve ir é quem está espiritualmente mais preparado, quem está espiritualmente mais firmado na palavra. Porque a Bíblia diz o quê? Não se ponha o sol sobre a sua ira. Eu não devo deitar com a minha esposa, um para um lado e outro para o outro, e a mágoa entre nós. Eu tenho que conversar, orar. E como é que conversa? Eu vou pedir desculpa, mas eu só fiz porque você fez primeiro. Eu peço desculpa aqui, mas se você não tivesse falado aquilo, eu não falaria aquilo outro. Que negócio é esse? Você quer reconciliação ou quer começar a briga de novo? Me perdoe, eu estava errado. Acabou. Me perdoe, eu errei. Aí o outro diz: realmente, eu também errei. Me perdoe, acabou, esquece. Eu vou ficar revirando. Porque você disse, porque você não disse, porque... Pega uma ferida, um machucado, aí você começa a colocar a medicação ali, está cicatrizando, aí você pega, vai remexer, para lembrar quando foi que ocasionou aquele ferimento. Aí você fica mexendo ali, mexendo. O processo de restauração continua ou regride? Vai regredir. O ideal é botar o remédio para sarar o remédio para mágoa, para o rancor, para a discórdia, é o perdão. E o perdão é milagre de Deus. O perdão é milagre de Deus. Eu não posso prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, tendo muitas dificuldades, ou tendo dificuldades nos meus relacionamentos. E por que eu sinto família? Porque a família é a base. Eu nunca estarei bem com Deus se eu não estiver bem com a minha família, se eu não estiver bem com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Pastor, porque o senhor não conhece o meu esposo? O senhor não conhece a minha esposa? O senhor não conhece os meus filhos? A Bíblia diz: o que depender de você, tenha paz com todos. É o que depender de você. É o que depender de você. Não é esperar do outro alguma coisa. Não é assim não, meu irmão. Essa lógica aí é além desses muros aqui do templo, além dos muros que cercam a nossa vida cristã, além do muro que cercam os limites onde nós estamos. Nós estamos em Cristo Jesus, e nele ele foi afrontado, meus irmãos. Ele foi zombado, ele foi humilhado. E o que foi que Cristo fez? Pai,
manda uma legião de anjos para acabar com essa turma aí, essa turma não vale nada. Ele fez isso? Pai, perdoa. Perdoa essa turma, meu Pai querido, meu Pai amado, perdoa. Ah, mas Jesus é Deus, ninguém é Deus, mas esse Deus vive em nós, meus irmãos. Esse Deus vive em nós, para fazer de nós pessoas novas, porque por nós mesmos nós não iremos conseguir. Cristo vive em nós, e é pelo seu poder que nós vencemos. Estevão, um servo de Deus, do primeiro século, Estevão experimentou isso. Ele teve um encontro com Cristo, ele teve a sua vida transformada por Jesus. Certamente Estevão era um varão que prosseguia para o alvo, que é Cristo. E quando ele estava fazendo a vontade de Deus, o que foram fazer com Estevão? Matá-lo. Foram apedrejá-lo, e ele pediu que Deus castigasse o povo? Não, pediu que perdoasse. Estevão, esse povo está cego espiritualmente, pai. Essa turma está cega espiritualmente, perdoa. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu honro a Deus na minha família, eu estou preparando a minha família para ter saúde, para servir ao Senhor. Isso é muito sério. Quando iniciei a caminhada ministerial, era uma luta. Era uma luta porque, às vezes as pessoas falam, pastor não faz nada. Pastor dorme o dia todo. Pastor, eu digo sempre, se você quer conhecer a vida de um pastor, pergunte à esposa dele. Não digo nem os filhos, porque às vezes os filhos são pequenos, não têm muita maturidade, mas pergunte à esposa. Aí eu comecei a negligenciar a minha família. Tinha tempo para tanta coisa. E estava percebendo, eu não estou fazia 1 ou 2 cultos domésticos por semana, mas aquela atenção necessária. Aí eu parei e disse, Senhor amado, isso tem que mudar. Se eu não cuido do meu primeiro ministério, como é que eu vou cuidar da tua obra? A Bíblia diz assim, que não cuida bem uma das características do pastor, conforme Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, é que governe bem a sua casa, que seja um exemplo. Ele pensa que governar bem é você eu mando, eu sou isso. Não, é que cuida, que zela, que serve, porque a liderança eficaz é a liderança que serve. Então, Deus me incomodou isso, de uma maneira tão profunda. E eu aprendi, meus irmãos, que eu preciso cuidar primeiro da minha família. Isso diz respeito a todas as áreas, relacionamentos. Serve para pastor, para irmão, a gentileza. Eu penso que todos os entes familiares, meus irmãos, eles devem se sentir confortáveis em casa. A nossa casa precisa ser o pedacinho do céu. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, já chegou a perturbação em casa. Acabou a paz. Se nós estamos servindo a Deus, e isso faz parte do nosso círculo de relacionamento familiar, alguma coisa precisa mudar. Porque a nossa presença tem que levar alegria, tem que trazer para o lar alegria e contentamento. Eu, por exemplo, quando eu estou em casa, estou feliz, que eu estou com a minha família. Estou aqui morando em Jequié já há junho para 6, com mais 4, né? 9 meses, né? Morando aqui na cidade de Jequié. Então, assim, eu tenho procurado conhecer a cidade. Segunda-feira é descanso pastoral, tem as demandas familiares juntos ali, mas tudo junto, né? Com um cordão de caranguejo, um segurando a mão do outro, né? Todo mundo junto, isso é bom demais. E aprendendo, muitas vezes errando, acertando. Quando erro, peço perdão e procuro não fazer mais aquilo, porque tem pessoas que acham que pediu perdão, resolveu, aí faz de novo. Não. Então o pecado, ele tem essa característica de muitas vezes estar nas nossas vidas, queridos irmãos, e interfere
no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas. O pecado não pode ter espaço nas nossas vidas, porque nós já fomos libertos. Nós vamos avançar aqui, meus irmãos, sobre outro aspecto importante, que também aprendemos aqui no versículo de número 1, a parte final do texto de Hebreus, capítulo de número 12, o versículo de número 1, a parte final, diz assim, aqui a parte final, vamos ler a metade do versículo em diante. Livremos de todo o peso, que na versão NVI está ali já, né? Deixa eu pegar aqui. Livremos de tudo que nos espalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando nós decidimos prosseguir para o alvo, nós precisamos ter em mente que é preciso ser algo contínuo. Eu não posso imaginar que é só agora, na festividade dos varões. Vou cantar, vou fazer e tal. Não. É algo que precisa ser continuado. Muitas vezes as pessoas sofrem, né, da síndrome da descontinuidade. Você começa uma coisa, você objetiva uma coisa, e começa bem, aquela coisa toda e tal, mas surgem alguns empecilhos e você acaba desistindo, não continuando com aquilo que deve fazer. Quando eu digo que eu estou na qualidade de varão, né, as irmãs na qualidade de varoas, de servas do Senhor, quando propomos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, eu falava ontem à noite, não vai ter fim. Até Cristo voltar, estaremos prosseguindo para esse alvo. Não tem fim, não tem data para terminar. Então a perseverança é marca do cristão. Quem é cristão de verdade? Quem permanece em Cristo. O cristão é o que levantou a mão na igreja. Cristão é quem permanece em Cristo. O texto de João 8:31, eu até citei aqui, mas vou ler com mais veemência. João capítulo de número 8, verso 31. Quem é discípulo de Jesus? Está aqui registrado no versículo 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É perseverar no Senhor, é perseverar na sua palavra. Só assim prosseguiremos para o alvo. Sem perseverança, sem constância, não haverá possibilidade. E percebemos aí que a proposta da mídia é nos oferecida uma gama de possibilidades, mas assim, hoje é assim, amanhã já é diferente. Um exemplo, roupas, né? Há pouco tempo atrás a gente jogava fora as roupas a calça jeans que rasgava, né? Rasgava a calça jeans, jogava fora, não serve mais. Hoje em dia é luxo. Calça jeans cheio de gente que compra novinha e começa a passar um negócio lá na calça, quando não quer comprar na loja, né? Que às vezes não tem tempo de ir na loja. Aí às vezes quer produzir uma calça assim da moda, e começa a rasgar e não sei o que. É moda. Boca de sino já era moda, deixou de ser moda, voltou a ser moda, e aquela coisa toda. Muda, as coisas mudam, as cores, né? Essa cor agora tem alta, já não é mais essa, é a outra. E fica mudando tudo, muda. Querido, olha, por que o crente não deve mudar no que diz respeito a este objetivo aí de prosseguir para o alvo? Por que o crente deve perseverar? Porque o nosso Deus é imutável. E o nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é aquele que é imutável, aquele que não muda. O nosso alvo está bem estabelecido. Achei muito interessante na proposta de divisa, de tema, dos irmãos. O tema é prosseguindo para o alvo. Aí os irmãos deixam claro, é Cristo. Varões prosseguindo para o alvo. Cristo Jesus, ponto, acabou. É esse o alvo. E mais o que Cristo é suficiente. É por isso que eu preciso perseverar nele, independente de obstáculos, independente de lutas, independente de adversidades que venham surgir. O nosso alvo é Cristo.
não podemos desanimar, meus irmãos, em face das vicissitudes da vida. Precisamos continuar cada dia e permanecer em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Devemos correr com perseverança, não podemos desistir, mas devemos avançar para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Não posso e não tenho direito de retroceder. Eu preciso avançar para cumprir este alvo. Vou avançar porque já vai dar 11 horas, já irá completar 11 horas, faltam 2 minutos, né? Eu vou correr aqui para terminar o último aspecto aqui, pastor Daniel Novaes, né? Porque se passar das 11 eu não vou ser convidado mais para vir aqui, viu? Brincadeira. Mas é porque, meus irmãos, esse tema aqui é um tema maravilhoso, que os irmãos propuseram para esta festividade. É um tema desafiador. Eu digo a você, ao amigo pastor Valdério e pastor Daniel, pastores queridos, né? É um tema que não está muito em alta nos nossos dias não, viu, pessoal? A turma lá fora quer mais temas que centralizam mais no homem, né? Mas é um tema desafiador. Hoje, por exemplo, eu acordei antes de 5 horas da manhã para orar, para meditar na palavra. Cheguei ali, sentei um pouquinho, falei com alguns irmãos e fui para a palavra orar, ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque é a palavra que tem autoridade, é a palavra. E hoje pela manhã os irmãos cantando, ministrando, as ministrações dos irmãos. Senhor, Tu está confirmando aquilo que o Senhor tem colocado esses dias já no meu coração. Deus é maravilhoso e fiel, Deus é grandioso. Portanto, meus irmãos, prossigamos perseverantes nesse objetivo. E por fim, o verso 2 diz assim para a gente, meus irmãos, Hebreus capítulo 12, o versículo 2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Na NVI diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Precisamos prosseguir rumo ou para o alvo, olhando para Jesus. Meus irmãos, se você olhar para o pastor Linaldo, você vai se decepcionar. Se você olhar para o irmão, para a irmã, para o líder, para o outro líder, para aquele e para aquela, você em algum momento poderá se decepcionar. É por isso que o nosso alvo, é por isso que o nosso foco, precisa ser Cristo. O nosso alvo também, né? Mas o nosso alvo, o nosso foco na nossa caminhada precisa ser Cristo Jesus. Eu preciso prosseguir olhando para Ele. Ah, pastor, mas agora tem um pastor ali que está dizendo que a igreja vai morar agora na terra, não é mais no céu não. Ah, pastor, alguém está dizendo ali que tem que servir a Deus no sábado. Ah, pastor, estão dizendo ali que agora não tem mais esse negócio não, casamento não é só homem e mulher, pode ter outras possibilidades também. Ah, pastor, mas é isso e aquilo outro e tal. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso foco é Cristo Jesus. Quando eu ouço esses temas, eu digo assim: olha, o que foi que Jesus disse na sua palavra? O que é que a palavra de Deus diz a esse respeito? Eu preciso prosseguir, meus irmãos, olhando para Jesus, firmando a minha fé única e exclusivamente em Jesus Cristo, no Senhor da minha vida, no Senhor da minha salvação. Eu não tenho o direito de ficar olhando para um lado, para o outro, de ficar flertando com perspectivas que nos são apresentadas no nosso dia a dia. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é de fato o nosso Senhor. Porque falei que é Cristo, agora já estou falando que é a Bíblia, né? Porque está em Hebreus 1 e 2 deixa claro. Deus já falou de muitas maneiras, usando profetas e tal.
nesses últimos tempos, nesses últimos dias, é pelo Filho, é por Jesus, é por sua palavra. Eu digo sempre, olha, se alguém olha para Jesus, se alguém imita Jesus, este alguém é alguém imitável. Eu posso imitar. Meu pastor está imitando Jesus, imite. Meu irmão está imitando Jesus, imite. Minha esposa está imitando Jesus, imite sua esposa. Paulo diz isso, não diz? Sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo, ou na mesma proporção que eu imito Cristo, que eu estou imitando Cristo. Então eu preciso imitar Jesus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso permanecer em Jesus, eu preciso, meus irmãos, firmar minha fé no Senhor, enquanto estou prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. Precisamos, conforme o verso 2 nos diz, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E eu quero, meus irmãos, concluir esta palavra dizendo a você, continue firme. O autor aos Hebreus aqui nos apresenta uma realidade, de corrida, de atletismo. E a gente sabe a preparação que é para um atleta estar apto a concorrer ou participar de uma maratona de alto nível. Nós estamos correndo, nós estamos na maratona da fé. Nós estamos seguindo a Cristo, nós estamos caminhando com o Senhor das nossas vidas. E nós não podemos, meus irmãos, negligenciar, perder o foco. O atleta, ele cuida bem da sua vestimenta. Ele não pode vestir uma vestimenta muito pesada, uma vestimenta que não suporte um suor constante. Ele não pode calçar um calçado, ou um sapato, ou um tênis, na verdade, que não seja compatível. Certamente que tenha uma boa aderência, para que ele não possa escorregar. Certamente que seja leve, que tenha uma série de fatores que facilite a sua desenvoltura naquela competição. Da mesma forma, eu e você precisamos nos revestir do Senhor. Eu preciso utilizar-me da armadura de Deus, para que eu possa prosseguir para o alvo com fidelidade. Eu preciso me revestir da armadura de Deus. Muita gente aí está prosseguindo para o alvo, ou está buscando, ou está tentando prosseguir para o alvo, usando as armas erradas, as ferramentas erradas. Nós precisamos usar as armas do Senhor, as armas que o Senhor nos apresenta na sua palavra. As armas que Deus apresenta na sua palavra não fere, não machuca, no que diz respeito ao corpo físico. As armas que nós usamos é a fé, é a oração, é o serviço, é a dedicação a Deus em prol do seu Evangelho. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, conforme está descrito em Efésios capítulo 6, para que nós possamos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda graça, que Deus nos conceda força, ânimo e alegria de prosseguir para o alvo que é Cristo, vivendo longe do pecado, vivendo uma vida constante, uma vida de perseverança, uma vida de continuidade ao lado, acerca da palavra do Senhor, vivendo a palavra, buscando conhecer mais e mais a palavra, e que nós possamos também manter o foco em Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes, quando as pessoas nos aborrecem ao nosso redor, nós precisamos responder com mansidão, porque nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Não permita que as coisas ou pessoas que estão ao seu redor lhe impossibilite a ter vitória, a ter êxito nesse propósito. Que possamos continuar prosseguindo para o alvo, Cristo Jesus, e certamente estaremos alegrando o seu coração e correspondendo com a sua palavra. Devolvo a palavra a quem direito para assim orar e proceder da forma que entender ser necessário. Deus abençoe os irmãos. À noite continuaremos a falar com base naquilo que Deus tem colocado no coração deste servo. Amém, querido.